Ó, caiu mesmo. Ok. Então, um bom dia a todos e a todas, né, que estão presentes hoje. É com muita alegria que nós damos início a mais uma oficina da Motic Virtual 2020. Né? Estamos muito felizes mesmo desse momento estar acontecendo, né, nesse ano atípico, né, então agradecer a presença de cada um e de cada uma. Hoje, então, a nossa oficina, ela tem como título Criando Atividades Gamificadas por meio do Google Forms, né? A professora responsável é a professora Gabriele de Souza Alves, o professor colaborador João Velasquez Palladini, são da instituição Unicinos. Então, agora eu vou ler um breve currículo deles, e aí depois a gente já passa a palavra para os dois, tá bom? Bom, a professora Gabriele, ela é mestranda em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Unicinos, membro do grupo de pesquisa de educação digital, é licenciada em letras, português e inglês, cursou magistério e atualmente é diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental Santo Antônio Maria Claret, em Esteio. A pesquisa que desenvolve atualmente tem como temática a formação de professores em um contexto de internacionalização que ocorre nas mídias sociais. O professor João Velasquez Palladini é doutorando em educação pelo programa de pós-graduação em educação da Unicinos, membro do grupo de pesquisa de educação digital, é mestre em educação, ciências e matemática e licenciado em matemática. Atualmente leciona na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Marta, no município de São Leopoldo. Interessa-se pelas temáticas relacionadas às tecnologias digitais na educação, gamificação e formação de professores. Então, agora é com vocês, Gabriele e João. Então tá, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa oficina. Eu sou a Gabriele, então, né, já fui apresentada. João, fala aí. Bom dia, colegas. Também sou da rede, também estou participando da Motic, assistindo outras oficinas, outros eventos, né? E é muito legal estar aqui com vocês compartilhando. Conheço muitos de vocês. E a ideia da oficina é uma oficina que a gente possa trocar ideias, né? Conversar também. Então, assim que vocês quiserem interromper, fazer perguntas ou contribuir com alguma informação, com algo, pode levantar a mãozinha ali que a gente vai estar dialogando bastante nessas quase uma hora aí de conversa que teremos. Com certeza. Então, a ideia é, que nem o João falou, né? A oficina, ela sempre nos traz essa ideia de ser uma coisa mais prática, né? Mais interativa. Então, a gente sabe que, às vezes, por uma questão de organização, até agora eu estava comentando com o João que até onde eu moro estava tudo silêncio. Agora que eu percebi o microfone, começou a passar o caminhão do gás, o cachorro a latir. Então, a gente sabe, né? Por questões de organização, enfim, que a gente precisa ficar com o microfone desligado, mas quando vocês se sentirem à vontade, sinalizem ali pra gente no chat ou levanta a mãozinha, que a ideia é a gente compartilhar, né? A gente aprender junto com vocês. Perfeito, perfeito. E a gente trouxe, então, uma tecnologia que é bastante acessível para os nossos alunos, né? A nossa preocupação toda foi, obviamente, trazer um conceito interessante, que é da gamificação, mas numa realidade que seja possível de ser colocada em prática em qualquer situação, né? Eu dou aula na escola bem de periferia, que é a Santa Marta, onde os alunos têm dificuldades de acesso à internet, como tantos outros alunos. E aí essa tecnologia, que é o Google Forms, que é o formulários do Google, né, ela é acessível para maior parte dos alunos, principalmente para os alunos que acessam pelo telefone, por exemplo, as nossas atividades. Né? Então, essa foi uma das preocupações que a gente teve ao elaborar essa oficina,
e que a Gabi vai começar ali com alguns conceitos um pouco mais teóricos sobre gamificação, né? Mas é um conceito muito simples e logo a gente vai fazer algo mais prático também. A ideia também, né, além do Forms, a gente pensou muito assim, né, em trazer coisas acessíveis e também eu sou diretora de uma escola em Esteio, né, como as gurias falaram, mas apesar de Esteio ser uma cidade bem diferente de São Leopoldo, principalmente em relação ao tamanho, eu acredito que uma das questões que a gente mais tem enfrentado, assim, lá na escola, e acredito conversando com o João e com outros professores também, de outros municípios, tem sido a questão da motivação dos alunos, da pouca participação nas atividades. Então, a gente pensou em unir tudo isso, assim, né, como pensar em motivar mais, engajar mais os alunos, utilizando uma tecnologia que seja um pouquinho mais acessível, né? A gente sabe que a gente tem essa barreira, né, da falta de acesso de muitos alunos em muitos lugares. Acho que o meu cachorro resolveu participar. Mas, então a gente também resolveu trazer a gamificação por isso, certo? Todo mundo está enxergando aí, João? Tá certinho? Eu já não vejo mais vocês. Tudo certinho. Então tá. Então a gente pensou, né, a gente organizou essa oficina, ela é curtinha, 45 minutos mais ou menos, mas a gente organizou ela da seguinte maneira, essa parte de apresentação, né, agora conversar um pouquinho sobre o que é essa gamificação. Acredito que vocês já tenham uma ideia, alguns de vocês até já trabalham com isso. Depois, né, como nós temos uma oficina, então uma parte mais prática, uma atividade prática que a gente vai sugerir para vocês. E mais para o fim, então, a gente conversar como a gente organizou essa nossa atividade e conversar mesmo, assim, compartilhar com vocês, ouvir vocês também, como a gente pode trazer essas atividades gamificadas para as nossas práticas pedagógicas. Então, né, para a gente começar a pensar a respeito, né, o que é a gamificação? Como eu falei antes ali, né, a gamificação ela não é um termo totalmente novo, né, ela não é uma novidade, mas é importante a gente pensar um pouquinho sobre esse conceito, porque muitas vezes a gente confunde. A gamificação, ela não necessariamente é um game, é um jogo, né? Então, às vezes eu ouço, assim, né, alguns colegas falando, mas eu trabalho com gamificação porque eu trabalho com vários jogos. Mas tudo vai depender, né, do objetivo que a gente tem, de como a gente quer trabalhar. Então, isso, às vezes, muda em relação ao conceito. E é isso que a gente trouxe para compartilhar com vocês, então. Indo para uma parte mais teórica, né, antes da gente ir para a prática, o que a Eliane Schlemmer fala sobre a gamificação? Que ela se ocupa de analisar os elementos que estão presentes no design de games e que o tornam divertido, adaptando-os para situações que normalmente não são consideradas games, criando, desse modo, uma camada de game em uma situação, processo ou produto, no lugar de ser, na origem, um game, né? Então, a gamificação em si é eu trazer todos aqueles elementos que caracterizam um game, uma pontuação, né, uma trilha, enfim, para uma situação, né, para uma atividade que inicialmente não seria um game. João, quando tu quiser falar, não tô te vendo, tu vai me interrompendo aí. Tá, tranquilo. Eu quero falar sempre, na verdade. Mas vai. Pode falar. Fala mais no próximo slide, depois eu comento um pouquinho. Tá bom. E essa questão, né, dos elementos, né, ele envolve algumas mecânicas e dinâmicas para a gente pensar, para a gente conseguir organizar atividades gamificadas. Eu comecei a me interessar por entender como funciona a gamificação, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com projetos enquanto professora, e eu sempre quis, e acho que por não entender muito bem essa questão do funcionamento, às vezes eu começava uma atividade e aquilo ia se perdendo e eu já não conseguia terminar e já não fazia mais sentido. Então, quando eu comecei a ler essas questões e entender melhor, facilitou muito nesse sentido de organizar uma atividade gamificada, por exemplo. Então, as mecânicas e dinâmicas, né, que são envolvidas nesse processo. Então, a mecânica é a lógica do jogo. Então, são as regras, os procedimentos e as programações. E a dinâmica são as interações que são propiciadas pelas mecânicas do jogo. Então, a gente tem como mecânicas, por exemplo, sistema de pontuação, quadro de ranking, recompensa, premiação.
A questão é que quando a gente usa esses elementos nas nossas atividades para gamificar elas, a gente só precisa ter um cuidado um pouco maior, porque muitas vezes, se a gente trabalhar só com essa questão do sistema de pontuação, ou com ranking, ou com a questão de ter um prêmio, muitas vezes os estudantes vão deixar de analisar aquela questão, aquele desafio, porque eles estão mais interessados nos pontos, naquele ranking, naquele prêmio. Então, a gente sugere, né, quando vai trabalhar com gamificação, que a gente olhe mais para o lado das trilhas, dos desafios, dos enigmas, das missões, que elas tendem a ser atividades mais complexas e problematizadoras do que pontuação ou ranking. Não que a gente não possa utilizar, mas a gente tentar aliar, né, para fazer ter um pouco mais de sentido e tornar mais complexo mesmo, né? E a questão, acho que ali, né, que as mecânicas, elas precisam ser coerentes com as competências e habilidades que a gente pretende desenvolver. Perfeito, Gabi. O que eu acho mais interessante da gamificação é que a gente parte de uma ideia de que é necessário um maior envolvimento com os alunos para promover a aprendizagem. Sendo necessário esse maior envolvimento dos alunos, a gente tem que perceber o que mais atrai os alunos no seu cotidiano, né? E aí entra a ideia dos games. Obviamente, quando a gente está num ambiente escolar ou num ambiente que a gente está querendo promover a aprendizagem, simplesmente jogar o jogo não promove a aprendizagem. Promove, na verdade, conhecimento sobre aquele jogo em específico. E a gamificação, ela busca retirar das mecânicas, da dinâmica destes games, destes jogos, aquilo que pode potencializar o processo de ensino de aprendizagem dos alunos na escola, do conteúdo que tu quer abordar. E aí, como nós viemos há alguns anos, os últimos 2 anos principalmente, debruçados mais na ideia de competências e habilidades da BNCC, essa ideia de competências e habilidades, ela é muito mais fácil de ser trabalhada com uma metodologia gamificada do que quando a gente internaliza aquela ideia de dar conteúdo. Então, é uma mudança um pouquinho da nossa prática pedagógica, um outro jeito de olhar a nossa prática pedagógica, buscando envolver mais os alunos nas atividades e nos projetos, para que a gente possa envolver os alunos nessas atividades e nesses projetos. É preciso um outro olhar sobre esses projetos, e a gamificação traz isso. Então, por exemplo, eu gosto muito de utilizar a dinâmica da narrativa de um jogo. Então, a narrativa envolvente, a história envolvente que tem por trás de um game, de um jogo, eu tento utilizar nas minhas práticas específicas da aula de matemática, né, que eu leciono matemática. Então, é um outro olhar sobre o meu jeito de ensinar. Né? O meu jeito de ensinar, ele está muito mais preocupado em envolver o aluno em um projeto, e envolvendo esse aluno no projeto, através do desenvolvimento desse projeto, as habilidades e competências da minha área em específico são trabalhadas de uma maneira mais leve e mais aprofundada também. Porque a gente acaba, com tecnologias diferentes, a gente acaba ampliando um pouco a aprendizagem do aluno. E uma questão interessante também de falar a respeito da gamificação é que não necessariamente, né, a gente precisa utilizar tecnologias digitais, por exemplo, né, para proporcionar uma atividade gamificada. Eu mesma já participei de uma aula, de uma atividade, na verdade, que o João, né, fez para nós, que ele usou um quadro e um canetão e a chave da porta da sala que ele nos trancou para a gente, né, ele foi dar um exemplo de como fazer uma atividade gamificada. Então, muitas vezes, a gente também, às vezes, fica, né, os alunos não têm um celular ou um computador, mas a gente pode, né, fazer atividades, depois que a gente entende como esse processo funciona, e a gente vai mostrar isso para vocês, né, fica mais fácil da gente ver que a gente não necessariamente, o que a gente tem na sala de aula muitas vezes, né, claro que nesse momento a gente está, né, nas aulas remotas, mas a longo prazo, né, em algum momento, quando a gente retornar para o nosso ambiente físico da sala de aula, também a gente pode utilizar as estratégias, enfim, a gamificação. E aí, então, né, para essa parte assim mais teórica,
né? A Schlemmer, ela diz também que os games, eles se tornam significativos para os jogadores, principalmente porque possibilitam viver uma experiência na qual são desafiados a explorar, a realizar missões, o que os coloca no controle do processo, possibilitando assim, por meio de suas ações e interações constantes, descobrir e inventar caminhos e soluções, tomando decisões. Tudo isso de forma divertida, favorecendo a imersão, o estado de flow, agência e transformação, propiciando maior engajamento. Então, até relacionando assim, né, com esse momento das aulas remotas, eu lembro que um dos maiores desafios que a gente tinha no início, assim, até começar a usar o Google Meet, era essa questão de interagir com os alunos, né? Os alunos, no início da pandemia, eles iam na escola, buscavam as atividades, ou às vezes a gente postava e eles pegavam, então tinha essa questão mais passiva, né? E às vezes também no próprio Google Meet, se a gente faz uma aula um pouco mais expositiva, por exemplo, muitas vezes os alunos acabam, né, sendo aqueles que eles só ouvem, eles só escutam, e a gamificação, as atividades gamificadas, elas proporcionam isso, né? Ele vai explorar, é ele que está no controle. A gente fala muito em autonomia, né? O quanto essas atividades, porque na hora que ele vai participar, ele vai fazer escolhas, né? Ele vai, para realizar aquela missão, para seguir aquelas pistas, ele vai ter que escolher. Então, isso também, né, como o João dizia, de desenvolver as competências, né, e as habilidades, ela proporciona isso. Além do que acaba tendo esse engajamento, né, ele fala sobre estado de flow. O estado de flow, né, acho que todo mundo já passou por isso. Quantas vezes a gente vai jogar algum joguinho, às vezes até no celular, e quando vê, passou, sei lá, 2 horas, e a gente nem se deu conta porque a gente imergiu naquilo ali. Então, isso é o estado de flow, né, a gente faz essa imersão, que também é bem importante, né, nesse processo pedagógico, é o que a gente quer, esse engajamento. João, não sei se tu quer falar. Não, perfeito, perfeito. E como tu comentou antes, né, a gente não precisa das tecnologias em si para promover a gamificação. Na verdade, é um outro olhar realmente sobre a nossa prática pedagógica. Então, a gente utiliza o que for possível. Inclusive, como tu relatou, a gente pode pensar no que tem na sala de aula ou o que tem no meu telefone celular nesse momento. A gente pode promover uma prática gamificada com o WhatsApp, que talvez seja a única forma de comunicação que a gente está tendo com os alunos, ou no Facebook, fazendo algumas postagens, pedindo para eles darem opinião, decidirem alguma situação, né, colocar alguns enigmas e missões a serem desenvolvidas. Então, eu acho que agora, quando vocês experienciarem um pouquinho aquilo que a gente propôs de prático, a gente vai poder ter uma ideia um pouquinho melhor de como é simples a gente abordar esse assunto e envolver os alunos em alguma atividade que realmente chegue próximo desse estado de flow ou que chegue nesse estado de flow, que é quando o aluno realmente nem percebe o tempo passar porque está tão interessante aquilo para ele que ele quer fazer, e que ele quer continuar e não quer parar. E aí, então, como o João estava falando, né, a nossa ideia é que a gente possa viver isso, né? Acredito que se a gente tivesse num espaço físico agora, né, a gente estaria né, praticando, assim, colocando isso em prática, e estar online aqui não nos impede disso. Então, a gente tem também um desafio para vocês, uma atividade prática, né, para que vocês possam experimentar uma atividade gamificada que a gente preparou para vocês. Quem tem um leitor de QR Code no celular pode colocar aqui. Se precisar sair, por exemplo, da oficina para usar o celular, para poder fazer essa atividade no Forms, pode sair. A gente calculou mais ou menos uns 10 minutinhos, acho que até antes vocês terminam. Aí a gente gostaria de convidar vocês, então, para experimentar. O João vai colocar o link, não sei se já colocou ali no chat, para quem quiser clicar direto por ali, ou quem quiser fazer a leitura do QR Code. E aí a gente combina isso. No meu computador agora é 10h27. Daqui uns 10 minutinhos, então, ou conforme vocês forem terminando, vocês podem voltar para cá, pode ser? Quem está pelo computador é só abrir uma outra abinha, é só clicar em cima que já abre outra abinha. É bem tranquilo. Tá? É só clicar ali no chat, no link, que vai abrir outra aba do Google Forms, e é muito tranquilo de estar realizando ali. Quem está pelo celular também, tá? Vai ficar em segundo plano ali o Meet, mas é só clicar também no chat, clicar no link,
que abre direto. E nos chamem aqui, perguntem, podem interagir bastante. Eu não aguento mais a Gabriela, então se quiserem conversar comigo, vai ser bem legal. Então tá, agora é com vocês e a gente vai ficar aqui esperando.
Então, ali no chat já tem uma questão, né, da Grace. Daí, enquanto nós vamos respondendo, eu respondi já, eu já fiz meu QR Code. Mas eu acho que quem quiser, quem tiver uma questão, quem tiver dúvida, quem quiser fazer uma pergunta, já pode ir se inscrevendo ali, a gente já vai encaminhando daí para vocês responderem as perguntas. Perfeito, perfeito. Pode ser. Uhum. Então, Grace, na verdade, é bem simples, tá? É muito, muito simples. A gente vai mostrar uma imagem depois ali para ilustrar isso, né? Como que a gente pode encaminhar o aluno para um caminho diferente, dependendo da resposta que ele der. Né? Eu confesso que eu já utilizo esse tipo de atividade no formulários do Google há uns 2 anos, até nas aulas tradicionais, que a gente, na escola, um tema de casa, por exemplo, um trabalho, eu dava no Google Forms para eles. E aí, sempre que o aluno errava a alternativa, a questão, a perguntinha de matemática, bem objetiva, ia para uma outra página, dando uma dica sobre o exercício para ele voltar e tentar acertar, né? E é bem tranquilo de fazer isso. A gente vai mostrar numa imagenzinha ali, a gente pode explicar melhor para ti. Tatiana, essa ideia de usar bastante desenho, bem lúdico, é uma ideia também que a gente utiliza uma outra tecnologia, né, um outro aplicativo para fazer as imagenzinhas, para deixar a coisa mais agradável, porque o formulário, quando a gente abre, quando a gente começa a fazer a atividade, ele por si só ele é muito rígido, muito duro, né? Tem espaço para fazer as questões e tal, mas aí essas imagens acabam quebrando essa rigidez que normalmente aparece no formulário. Então é bacana utilizar bastante esses emoji. É emoji que se fala, Gabi? Não lembro. Para ilustrar isso mesmo, né? Para ilustrar o aluno, pode ter uma imagem do aluno, pode ter imagem da escola, pode ter imagens aleatórias, pode ter uma narrativa, uma historinha envolvendo um personagem desconhecido, né? Para eles depois terem que desenhar o personagem e enviar uma imagem para o formulário. Então dá para usar a criatividade de diversas formas mesmo. Obviamente, né, a gente fez aí uma experiência, né, uma atividade bem simples, bem objetiva, mas a gente utilizou todos os passos que a gente deve utilizar para construir uma atividade pedagógica utilizando a gamificação. E logo mais a gente vai falar sobre isso. A gente tem habilidades, a gente tem competências que a gente buscou alcançar, né, a gente tem uma área de conhecimento que a gente buscou abordar. Então, tudo isso é importante a gente organizar previamente para depois conseguir elaborar uma proposta pedagógica gamificada que vai envolver os alunos. E essa questão dos emojis, do avatar ali, enfim, que o João estava falando, também é uma questão que a gente pensa muito e conversa muito em relação à aproximação, né, a nossa aproximação com os alunos, porque muitas vezes nesse ambiente, né, online, assim, as coisas ficam muito impessoais, né, quando a gente está na sala de aula, a gente está lá junto, na hora da atividade, explicando, né, e a gente se questiona muito, assim, como estar presente nestes momentos também, né? Porque a presença online, ela não deixa de ser uma presença, né? É uma presença diferente, mas é uma presença. Então, essa questão dos avatares, dos emojis ali, das imagens, né? Tem esse que a gente usou, é um bem simples, bem facilzinho, um aplicativo, né? A gente faz pelo celular, mas tem vários outros que a gente consegue fazer um personagemzinho nosso de professor e ficar mais próximo, né? Uma colega a Tatiana levantou a né? mão. Isso. Tudo bem? Olha só, vou aproveitar, né, já que vocês são tão bem mais informados que eu ali. Assim, ó, eu gostei muito ali da organização das imagens, eu uso bastante os formulários agora, principalmente nesse formato com os meus alunos, e utilizo muito imagem. Só que você sabe que me dá um trabalhão, porque eu crio a imagem lá no Jamboard, tá? Com tudo aquilo que eu quero, tipo, daí eu faço print, daí eu vou lá no Paint, eu recorto, daí eu salvo. Então, assim, eu queria saber até sobre esses aplicativos de vocês, assim, se tem alguma coisa que seja um pouquinho mais tranquilo. Eu tenho uma pastinha aqui que meu Deus do céu, é tanta print e colagem que para poder montar, né? Mas eu acho bem legal, assim, e também concordo com vocês que essa interação
ela fica muito mais dinâmica, né? E os alunos gostam muito, assim, a minha experiência, né, os alunos gostam muito. Tem até um outro aplicativo que eu uso muito, inclusive, com os meus estudantes de inclusão, que é o WordWall, que também ele se torna bem interativo, porque os alunos, né, tem várias possibilidades ali da gente criar uma atividade em cima daquilo que a gente está trabalhando, e eles adoram, porque é simples, né, e tem essa questão da interatividade também. Então fica a dica até para as colegas aí, se quiserem utilizar, mas eu queria saber um pouquinho daí desse aplicativos de vocês aí, que vocês usam. Antes da Gabi falar ali, eu utilizo o Jamboard também, né, principalmente para desenvolver equações ou continhas, e eu faço o mesmo procedimento que tu, eu tiro print, eu recorto no Paint, eu faço isso. Mas essas imagenzinhas bonitinhas, a Gabi pode explicar ali o aplicativo que ela utilizou, porque também é bem prático de fazer. Eu não sei se já tá todo mundo aí, acho que a maioria já terminou, né, o tempinho era mais curtinho, a gente pode seguir, não sei, pessoal, se quer, acho que pelo que eu tô vendo ali na interação no chat, acho que a gente pode seguir, né, João? Acho que sim. Só me lembra o nome do aplicativo que tu utilizou. Tem o Bitmoji e tem o outro que tu... O Avatum, vou escrever Avatum. aqui, mas depois tem um slidezinho lá, é esse o nome. Ele não é tão detalhado, acho que se popularizou bastante o Bitmoji, né, o Bitmoji ele é mais detalhadinho, né, o Avatum ele não tem tantos detalhes, que às vezes quer botar, sei lá, uma pintinha, uma coisinha assim, ele já não tem tanto, mas assim, dá para fazer e ele é mais simples, eu acho ele mais simples e ele salva já em formato de foto, já dá para cortar. Depois eu posso falar um pouquinho mais. E aí a nossa ideia, a gente nem precisou pedir, que bom, mas a nossa ideia para esse momento é que vocês falassem justamente, né, não sei se mais alguém aí ou pelo chat, ou se quiser abrir a câmera também, né, e falar como que se sentiu, o que achou da atividade. A gente já tem alguns relatos ali no chat, não sei se mais alguém quer falar o que pensou, como se sentiu, como é que foi. Bom, aqui a Cristina colocou, né, que usa bastante o formulário, porque percebe uma maior participação dos alunos com esse recurso. Isso, eu vejo que a vantagem do formulário é ser acessível a todas as plataformas, digamos assim, né? Então, o meu aluno que só tem um celular, aquele celular mais velho, vai abrir o formulário do Google, né? Não importa se vai ter imagem ou não, ele vai abrir tranquilamente para fazer as atividades e para desenvolver os projetos. Acho que tu pode ir compartilhando ali, Gabi, a tela. Uhum. Tá. E assim, Cristina, tem que ficar mexendo assim, sem muita preocupação, né? Abre o aplicativo, esses aplicativos que a gente não conhece, agora abre esse Bitmoji ou o Avatum e vai mexendo, fuçando, né? Sem ter muito compromisso, que é através dessa apropriação que a gente acaba compreendendo e conseguindo aplicar isto nas nossas propostas pedagógicas. Então, acho que agora a gente já estava ali, né, conversando, e vocês podem ir relatando conforme a gente vai, né, explicando e as dúvidas que forem surgindo, né? Então, o João falou que essa atividade ela foi curtinha, né, até porque a gente tem um tempo limitado da oficina, né, e a ideia era poder interagir com vocês também, mas ela teve uma organização, né? Então, basicamente, a gente seguiu 4 passos, né, que são bem importantes quando a gente for pensar para que a atividade, de fato, faça sentido, não seja, né, muitas vezes, um jogar por jogar, né? Então, a primeira coisa que a gente pensou, né, foi o que queremos alcançar com a atividade. Então, o que a gente quer que os professores que vão participar ali da oficina, o que a gente quer que eles pensem, que eles façam, né? Depois, que áreas do conhecimento a gente vai envolver, quais são as temáticas que nós vamos abordar, né? Até porque uma questão que eu acho que, quando eu comentei, né, que eu relatei que no início eu tinha um pouco de dificuldade para me organizar em projeto, ou até para organizar as atividades gamificadas, é porque eu queria colocar tudo, né? Eu queria falar de tudo. E também fazer projetos e também fazer atividades gamificadas requer escolhas, né? Então, para que a gente possa ter uma organização e chegar em algum lugar, né? Quais competências ou habilidades poderão ser desenvolvidas e que conceitos estão a elas relacionados,
né, e que ações, que tipos de ações e input, né, que são que as informações que vocês vão recebendo ali vão ser potencializadas. Então, a gente seguiu essa organização, né, até inclusive, eu esqueci de comentar no início, mas vocês deixaram os e-mails ali na atividade, né, no formulário, se vocês quiserem, a gente pode até mandar esse material para vocês, né, para dar um suporte, uma relembrada, mas vou voltar aqui. Né? Então, seguindo essas perguntinhas, a gente organizou a nossa atividade. Então, a gente colocou aqui, né, o que a gente pensou, então, o que queremos alcançar. Então, a gente quis proporcionar a vocês, né, um momento de reflexão a respeito do uso das tecnologias digitais. Então, depois, né, a área que a gente fez, assim, né, desenvolveu a atividade foi educação digital, né, e os temas e as temáticas foram, então, a inovação em educação e o papel do docente nesse processo. Né, também ali, então, na terceira, né, que eram as competências e habilidades que a gente quis desenvolver com essa atividade. Então, utilizar as tecnologias digitais numa visão crítica e humanística, que vocês possam decidir quanto à escolha e uso das tecnologias digitais na prática pedagógica, né, que vocês possam criar um ambiente de aprendizagem desafiador. Foram essas competências que a gente quis desenvolver. E como a gente fez isso, então? Né, que ações que a gente usou? A gente usou uma narrativa, né, que é a história ali do professor João e da professora Gabriele, que queriam planejar aulas e não sabiam, né, como fazer. E essa narrativa foi, aos poucos, instigando vocês, né, a realizarem uma análise sobre planejamento de atividades pedagógicas. Então, foi isso, né, e conforme as respostas de vocês foram sendo direcionados para outros lugares, né? Então, daqui a pouco, quem colocou ali que utilizaria um PDF, né, teve uma resposta que levou para um lugar. Quem colocou que utilizaria um vídeo, teve uma resposta. E a ideia foi fazer justamente vocês pensarem sobre isso. Então, essa foi a nossa organização. Perfeito, perfeito. E aí, a próxima tela, Gabi, por favor, só para eu até tirar as dúvidas do pessoal ali que está colocando no chat. A Camila colocou ali que gosta bastante de usar formulários, mas não sabe como fazer nesse formato de games, onde cada pergunta leva a outra. Pois bem, bom, existem vários elementos dos games que a gente trouxe nesta atividade, né? A questão visual, né? As imagenzinhas ali, os avatares, lembra jogos, lembra um mundo de games que os alunos acabam interagindo e vivendo, e essa questão da história, a história também, ela lembra um formato de um RPG, por exemplo, né? E as respostas diferentes que levam a caminhos diferentes. Né? Então, são vários os elementos simples que a gente utilizou no formulário. Existem outros que poderiam ser utilizados. Então, como que a gente faz? Quando a gente coloca ali e tem um exemplo nessa imagenzinha bem da esquerda, tá? Tem uma perguntinha ali, onde vocês teriam ali 4 opções para escolher como resposta, e à direita, e sempre que tu coloca essas respostas, à direita fica sempre um vazio, mas bem à direita sempre tem um pontinho, né? Naquele pontinho, se tu clicar naquele pontinho, abre estas opções que aparecem, continuar para a próxima sessão, ou ir para alguma sessão em específico. Então, quando a gente abre os formulários do Google para elaborar as questões, no nosso caso não eram questões, eram só missões, eram só decisões que seriam tomadas. Então, quando a gente abre isso para criar aquela perguntinha no formulário, quando a gente coloca as respostas, sempre aparece somente isso num primeiro momento, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Mas do lado de cada alternativa da resposta, bem à direita, tem um pontinho. Naquele pontinho, abre esta opção de que tu pode criar sessões diferentes para cada resposta dada. Então... Isso quando for múltipla escolha, né? Quando for uma questão de múltipla escolha. Perfeito, perfeito, quando for questão de múltipla escolha. Quando for questão descritiva, né, ela vai para a sessão seguinte sempre. Né? Quando for questão de múltipla escolha, a gente pode seguir caminhos diferentes. E aí, para seguir caminhos diferentes, é isso. Indo bem à direita, vai ter um pontinho, vai apertar naquele pontinho e vai continuar ali para a próxima sessão ou para definir uma sessão em específico, né? Então,
na verdade, amplia um pouco o trabalho manual de se construir um formulário. Porque para cada alternativa da tua questão de múltipla escolha, tu vai ter que criar uma seção, e dentro dessa seção vai continuar as atividades. Daí podem ser histórias, podem ser questões, podem ser o que você quiser, né? Você vai anexando o que quiser. E aí, só para emendar, já está chegando no final do nosso horário também, a Deia disse que era muito legal a atividade, mas ela pergunta como trabalhar com a educação infantil. É difícil, principalmente com o berçário. Sim, provavelmente seja bem mais difícil, né? Mas não é impossível. Então, por exemplo, eu tenho uma filha agora de 7 anos, que está se alfabetizando, totalmente online, né? E ela tem atividades parecidas com essa. Obviamente tem as palavrinhas, tem o desenho, e ela tem que marcar a opção que traz o nome daquele desenho por extenso, né? Para ela associar a imagem com a palavrinha. Se a resposta dela for errada, aparece uma outra mensagem, vai para uma sessão pedindo para ela, olhe bem, aquela palavra, aquele desenho começa com qual letra, qual que é o sonzinho, vai dando dicas. E da mesma forma dá para aplicar também lá com o berçário, com imagens, com as atividades que a gente faria na sala de aula, né, em folhas impressas, com figuras, dá para transpor elas para o formulário, né? De repente um quebra-cabeça, uma imagem pela metade, onde ela vai ter que achar a opção que complementa aquela imagem. Então dá para usar bastante a criatividade, porque cada pergunta ou cada resposta de múltipla escolha, tu pode anexar uma imagem, não precisa ser necessariamente algo escrito, né? E aí tem que tentar experimentar mesmo, né? Mas eu acho que tem muito potencial, eu acho que facilita muito o nosso trabalho, principalmente agora durante o ensino remoto, e para as nossas diferentes realidades. Uma das estratégias que a gente usou também, né, a gente abriu um documento no Google Docs ali, e primeiro a gente fez todo o roteiro lá, né, a gente botou ali, né, botou a pergunta, a opção A, né, então a opção A vai ser isso, né, se a opção A for isso, o que a gente vai, né, pensar? Então a gente fez, e aí depois a gente só foi colocando, né, e fazendo esses ajustes, né, eu cheguei nessa, até eu comentei com o João que eu descobri há pouco tempo essa questão de ir para a sessão com base na resposta, né? Como eu também estou fazendo alguns formulários para desenvolver a minha pesquisa na dissertação, eu precisava ter uma opção quando a pessoa colocasse que não gostaria de responder, né? Para que encaminhasse para o final. E aí eu fui pesquisar, foi onde eu descobri, né? Então vai, né? Dá para organizar dessa forma. Né? A única questão é, como o João falou, que tem que, né, ficar atento, é que ele encaminha para sessões, então a gente tem que ir construindo sessões, né? E também, como a gente tinha falado antes, né, o aplicativo que a gente usou para fazer esses nossos personagenzinhos, né, ele foi o Avatum. Então, eu que fiquei responsável por essa parte da atividade, até disse para o João que eu sou uma pessoa bem ruim, assim, de memória visual, assim, de físico das pessoas. Eu confundo muito as pessoas fisicamente, não é meu forte, mas acho que os personagens de espelho, acho que pelo menos lembram a gente. Mas eu gosto desse aplicativo porque tu já salva em fotos, né? O que eu fiz? Como eu queria botar eles no fundo dos slides, na verdade eu usei 2 aplicativos. Eu usei o Avatum, e aí eu salvava no WhatsApp mesmo para passar para o computador. E no computador, na verdade, nem foi um aplicativo que eu usei, foi um site de remover fundos. Eu escrevi exatamente assim no Google, remover fundos de imagens. E aí abriu, até depois eu vou procurar aqui, quando eu fechar a apresentação, para dizer para você certinho o nome, eu coloco no chat. E aí ele salva naquele formato PNG, que daí não é JPEG, né? E aí ele sai sem o fundo, então eu só fui colocando eles nos slides. E do formulário, sim, do formulário eu já salvei aquele fundo de sala de aula, aquele fundinho lá bonitinho que aparecia, comemorando ali num lugarzinho, aquele lá foi direto do Avatum. Ele tem essa opção de tu escolher fundos e fazer poses com os personagens. Então, é uma dica bem, bem bacana desse sentido. E para os slides eu removi o fundo daí para ficar certinho, né? Então, dessa parte eu só vou passar aqui o restinho para poder fechar para conversar com vocês, né? Então, aqui estão os nossos e-mails. O meu é gabrielves3@gmail.com. Né, e o do João é joão.vpaladini@gmail.com. Se vocês quiserem nos mandar e-mail para perguntar,
né? Quem quiser pedir daqui a pouco, acho que a apresentação, alguma coisa assim, a gente pode estar mandando para vocês também. E aqui o texto que a gente usou também fica uma dica, quem quiser, quem gostou sobre, né, de experimentar a gamificação, quem queria se aprofundar um pouco mais, nesse texto, Games e Gamificação, uma alternativa aos modelos de EAD, da professora Eliane Schlemmer. Ele está disponível na internet também, coloquei ali o sitezinho que ele está. Né? Então, quem quiser se aprofundar mais, agora eu vou parar de compartilhar minha tela para eu ir aí conversar com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Eu quero comentar uma coisa. Posso falar? Pode. Assim, ó, eu achei bárbaro isso, eu não sabia dessa possibilidade do Google Forms, e acho interessante essa possibilidade, né, principalmente no formato que a gente está agora, né, de abordagem com os estudantes, porque a gamificação ali, o que eu gosto, né, é a questão das trilhas, né. Então, assim, ó, eu gosto dessa questão do direcionar eles com várias possibilidades, né, aquela coisa da tentativa e erro e acerto, assim vai indo, sem que eles fiquem só numa possibilidade, né. O ano passado eu fiz uma atividade com personagens, né, de um livro que os alunos leram, e foi muito bacana, assim, sabe? E outra coisa que me chama muito a atenção na questão da gamificação, né, é a possibilidade justamente da gente não precisar somente, né, de tecnologia para trabalhar. A gente pode desenvolver com eles, né, com qualquer coisa, assim, né, um jogo, né, eles criarem um jogo de tabuleiro. E uma outra coisa interessante também, não sei se os colegas, né, já tiveram alguma experiência com gamificação, a questão, assim, da gente não levar tudo pronto, sabe? Uma coisa assim, no processo a gente ir criando junto com eles a partir daquilo que eles vão nos trazendo. Isso é uma coisa muito importante, assim, não pense que vocês vão criar ali toda uma narrativa para desenvolver e que, vai estar tudo pronto, agora é só eu lançá-la para eles, não. Então, essa é a dica que eu dou também, porque eles precisam, essa interação é muito importante. O que mais eu queria dizer para vocês? Que eu adoro, tá? Eu fiz, inclusive, esse ano, tá? Ali no NTM, viu, colegas? Se vocês tiverem interesse, tem um curso de gamificação na escola, que foi bem legal, tá? Foi um curso muito legal. Eu já tinha feito anteriormente, né, visto coisas de gamificação, essa palavra ficou na minha cabeça, e daí eu fui atrás, enfim, e eu vi na Motic também, o ano passado, que tinha uma atividade de gamificação, que inclusive foram um deles foi o mesmo que fez o curso agora no início do ano, ali no NTM. Então, vale a pena, são coisas que diversificam a nossa aula, os estudantes se engajam e acontece exatamente isso que vocês relataram, né? Quando eles se envolvem, a coisa flui. É aquela aula assim que, quando tu vê, e eles ficam mesmo com aquele sentimento. Na próxima vai ter mais alguma coisa, prof, a gente vai continuar, a gente vai não sei o quê. Então, é bem legal. E no formulário dá até para colocar, que eu uso bastante, é o QR Code, né, que vocês colocaram, para direcionar para outra coisa, e eles gostam também, é bem legal. Acho que é muito válido, gostei muito de participar, agradeço vocês aí, e me ensinaram aí, ó, essa parte aí das sessões, tu vê, eu podia estar usando, e tu vê, obrigada. Mas agora vai poder usar. Agora eu vou poder usar, sim. Obrigada. Tu sabe que eu nunca gostei dessa... Eu sou professor de matemática, né? Sou muito objetivo. Nunca gostei de ler literatura ou contar historinha. E eu me encantei por isso. Me encantei porque foi por acaso. Eu experimentei um joguinho de RPG com os alunos, comecei a construir um joguinho de RPG com eles, e quando veio, já não consigo mais. Faz 2 anos que eu dou aula de matemática somente assim. E uma das técnicas que eu utilizo para começar, então, essa narrativa... eu peço para que eles construam individualmente suas narrativas, depois eu leio todas as narrativas da turma e crio uma nova narrativa, que eu invento, que eu vou pegando elementos das narrativas dos alunos. Porque daí, quando a gente vai vivenciando essa nova narrativa, eles vão se reconhecendo, por mais que eles não saibam o que vai acontecer na história, no passo seguinte, na missão seguinte, eles sabem que tem um personagem que eles já citaram, tem uma localidade que eles já citaram,
E aí o desenvolvimento da narrativa vai acontecendo por meio da interação com eles, né? A gente nunca sabe o que vai ter no passo seguinte, na missão seguinte, ou na história dali para frente. Mas eles vão dando pistas do que eles acham que vai acontecer e a gente vai tendo ideia do que vai elaborando dali para frente. E é bem legal. E aí as habilidades e competências, por exemplo, de matemática, vão passando pela narrativa de uma maneira muitas vezes bem fluida e às vezes até como um enigma, que não faz nenhum sentido para a história, mas para eles estão tão envolvidos na história que eles nem percebem, né? Eles querem mais aprender para continuar vivenciando aquela narrativa. Eu já sou o contrário do João, né? Me formei em letras, então eu já consigo fazer eu já gosto, que a parte que eu mais gosto é dessa parte de ler, enfim. E essa questão que ele falou, né, do cálculo, acho que foi ano passado que vocês fizeram, né, João, na formação, acho que foi tu e o professor João Bittencourt, se não me engano, não lembro quem era na oficina contigo, que a gente tinha que fazer uns cálculos, né, e para chegar numa senha. E eu já sou o contrário, né, de não gostar de fazer conta, meu Deus, tudo que eu posso resolver na calculadora, o que eu peço para alguém já me... E eu lembro que a gente tinha que achar uma senha, se não me engano, era alguma coisa assim, né, e a gente tinha que resolver alguns cálculos ali para chegar naquela senha. E foi tão legal, assim, porque a gente eu mesma, assim, acontece isso, né, eu nem vi que eu estava ali pensando e que não era assim, e que número era. Então... hoje eu acho que, né, como a gente falou antes, né, que o nosso grande desafio é de fato engajar esse aluno, né, porque, ok, a gente tem aqueles alunos que têm o problema relacionado ao acesso mesmo, né, de não terem uma internet de qualidade, de não terem recursos, computador, celular, mas a gente tem muitas vezes aquele aluno que tem e que também não está participando, que também não está se sentindo motivado, né, então... enfim, a gente sabe, né, tudo que nós, professores, né, pessoal da área da educação, passamos este ano, né, para conseguir, no início, né, o João estava falando com a outra colega ali, esse ano chegou no final, né, porque que ano foi, né, então, pensar nessas alternativas, acho que pensar nisso também, em como trazer os alunos a participarem mais, também, porque às vezes a gente se desmotiva, assim, a gente propõe atividades que os alunos não fazem, daí a gente, mas eu não vou fazer mais, porque eles não estão fazendo, né? Então, acho que nesse sentido, e como o João disse, né, a ideia era trazer uma tecnologia acessível, que também vocês já tivessem um conhecimento, né, então acredito que, né, a gente possa, essa oficina, ela não se esgota aqui, né, ela não termina aqui, se vocês quiserem, né, continuar conversando conosco, o João colocou ali os e-mails no chat, se quiserem que a gente envie, né, o material também para vocês, né, e a gente pode continuar trocando, né, compartilhando, a ideia sempre é trabalhar nesse movimento cooperativo, colaborativo, né, onde a gente vai aprendendo uns com os outros. E também, né, já quero, pela hora, já quero agradecer também, né, a vocês que participaram, né, as gurias também que nos ajudaram a organizar ali, né, durante a semana. Então, e aí também deixo aberto quem quiser mais conversar, falar, a gente está aqui à disposição. Isso aí, também agradeço, né, a participação de todos, foi bem legal e muito rápido, porque a gente entrou no estado de flow, né, e foi fluida a coisa. Então a gente coloca à disposição também para continuar essa conversa lá pelo e-mail, fiquem bem à vontade. E agradecer também ao evento, que está muito bacana, né, tem muito trabalho legal para a gente assistir, para a gente poder conversar e dialogar. Muito bacana vocês, né? Eu fiquei muito pensativa ali quando falaram da educação infantil, que é a minha área de atuação, né? E às vezes quando a gente vem para uma oficina assim, a gente pensa muito mais nas crianças, nos estudantes maiores, né? E não tanto nos pequenos, mas ver que tem a possibilidade também é muito bacana, muito legal mesmo. Foi uma manhã de muito aprendizado, assim, de muita troca potente, bem legal mesmo. Então, não sei se mais alguém teria alguma pergunta, alguém gostaria de contribuir? Oi, eu só queria colocar que eu fiquei bem surpresa, achava que o Fortes deveria ser bem fechado, uma coisa assim que não teria essas possibilidades que vocês mostraram. Fiquei bem surpresa e vou utilizar. Achei bem legal mesmo.
Parabéns. Isso aí. Obrigado. Que bom, a ideia é essa, né? A gente ir aprendendo juntos. Eu também parabenizo, né, vocês dois e todos os professores que estão aqui e que tentam, de alguma maneira, inovar, né, as práticas pedagógicas para que fique mais interessante para os nossos estudantes, né? Que o objetivo todo é esse, é fazer, né, com que eles aprendam de uma maneira uma maneira mais interessante, que eles não fiquem desmotivados, né, com a nossa escola tão tradicional ainda. Então, estão todos de parabéns, assim, pela vontade de fazer o novo, né? E é isso, então nós agradecemos a presença de todos. Pedimos que quem ainda não assinou a lista de presença, assinem e não saiam para que a gente faça a nossa fotinho final depois. Ah, é. Quem quiser abrir a câmera e para aparecer na fotinha, fica mais legal. E mais uma coisa, o material de vocês podem enviar para a UNTM, para a DAI, via WhatsApp ou via e-mail, que ela disponibiliza aos participantes da oficina depois. Ah, então tá. A gente envia, sim. É isso, Dai? Então, vamos... Isso. A gente faz a fotinho final e já libera o pessoal, tá bom? Quem quiser abrir as câmeras... Deu? Fotinho. Eu acho que a Dai caiu ali. Eu tirei também um print. É que tem alguns ainda que não... Ah, tá. Eu acho que a Dai está com a conexão um pouquinho instável. Então, nós agradecemos, então, a presença da Momotique Virtual 2020, na oficina 26, pela troca, pela aprendizagem. E continuamos, né, porque é o dia todo de oficinas, então, participem, continuem, que tá muito legal. Aí, muito obrigada pelo convite também e obrigada a todos vocês Hoje pela e amanhã. participação. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Ai. Tchau. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigada.